Podcast da área de Humanas da Escola Senador José Gaudêncio. Eu sou Isabel, aluna da Escola Senador José Gaudêncio da EJA, ciclo 6B. Economias mais justas são a chave para uma recuperação econômica rápida da pandemia. Essa é a alternativa proposta pelo relatório. O vírus da desigualdade, da Oxfam Internacional, para a diminuição da pobreza e a desigualdade no mundo, lançado em janeiro deste ano, durante o último Fórum Mundial Econômico em Davos, na Suíça. A desigualdade extrema não é inevitável, mas uma escolha política. Os governos pelo mundo precisam utilizar esse momento de grande sofrimento para construir economias mais justas, igualitárias e inclusivas, que protegem o planeta e acabem com a pobreza, afirmou Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil. A diferença de condições em superar a crise sanitária e econômica gerada pela pandemia da Covid-19 entre os pobres e ricos em todos os países é gritante. Estudos do Banco Mundial e da OCDE avaliaram que enquanto os 1.000 mais ricos do planeta recuperam suas perdas em 9 meses, os pobres vão levar cerca de 14 anos para tal. Oi, gente, meu nome é Sofia, sou aluna do segundo ano A e vim dar continuidade à fala de Isabel. A pandemia expôs a fragilidade coletiva mundial, bem como a incapacidade do capitalismo em sua desigualdade de encontrar soluções e trabalhar para todos. Enquanto um pequeno grupo de privilegiados acumulam capitais, milhões de trabalhadores perdem seus empregos e são empurrados para a pobreza. Enquanto os super ricos lucram, os mais pobres perdem empregos e renda, ficando à mercê da fome e da miséria, alertou a executiva. Uma sugestão prática do relatório é que seja cobrado um imposto temporário sobre os excessivos lucros obtidos pelas 32 corporações globais que mais lucraram durante a pandemia em 2020 e 2021. Esses impostos poderiam arrecadar 104 bilhões de dólares para auxiliar a economia desses trabalhadores atingidos. A recessão não acabou para os mais pobres, e nesse universo, as mulheres, os hispânicos e os negros são os que mais sofrem com o desemprego, a contaminação e as mortes por causa da Covid-19. Outra coisa citada no relatório é que ficou claro nessa pandemia é a importância dos governos nacionais nas proposições de ações para proteger a saúde da população e lhes proporcionar meios de subsistência emergencialmente, como também na proposição de políticas públicas que favorecem a maioria da população. Contudo, também ficou evidente que apenas ações emergenciais não solucionaram nossos problemas, sendo necessário trabalhar com urgência a médio e longo prazo para superar as bases em que estavam construídas as relações políticas, econômicas e com o meio ambiente entre todos os países. Nesse sentido, cidadãs e cidadãos, empresas, organizações e governo têm a obrigação de criar caminhos que construam um mundo mais igualitário, solidário e sustentável. Sou a aluna Maria Daiana do primeiro ano B da Escola Senador José Gaudêncio. Planeta plástico, o lixo nos oceanos. De onde vem o lixo plástico que está no mar? O lixo segue um caminho longo até chegar aos oceanos e muitas vezes vem de lugares distantes, sendo sem o descarte adequado, vai para os lixões que muitas vezes são próximos a cursos d'água ou são descartados em terrenos baldios, rua ou mesmo em rios, estes que terão como destino final o mar. Para se ter uma ideia de volume de lixo que chega aos mares e oceanos, a International Solid Waste Association, Associação Internacional de Resíduos Sólidos, realizou um estudo sobre poluição marinha e constatou que 25 milhões de toneladas de resíduos são despejados nos oceanos todo ano, sendo que 80% deste total são provenientes de cidades. O estudo ainda indicou que a metade do lixo que termina nos oceanos é plástico,
ou seja, 12,5 milhões de toneladas de plástico. Então pense bem quando for descartar o canudinho do suco ou do refrigerante que você toma, pois mesmo estando no interior, através dos córregos, riachos e rios, eles podem chegar ao oceano em poucos dias. Segundo uma matéria publicada pela Iberdrola, empresa de energia espanhola, existem 5 milhas de plásticos flutuantes que afetam todo o ecossistema marinho. Um exemplo é a ilha de lixo do Pacífico Norte, que tem uma extensão do tamanho da França, Espanha e Alemanha juntas. É o resultado de mais de 6 décadas de descarte inadequado de lixo que foi parar nos oceanos. De acordo com estimativas de uma pesquisa da Universidade da Califórnia, colocamos nos oceanos 8,3 milhões de toneladas de polímeros em termos globais. A maioria deste poluente é microplástico. Boa parte destes plásticos são ingeridos pelos animais marinhos, afetando de forma significativa a vida dos oceanos, desde a degradação dos arrecifes, quanto para os grandes animais existem nos mares. Segundo o professor Alexander Turra, Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, USP, a ingestão de resíduos plásticos provoca a perfuração do tubo digestivo dos animais, podendo levar à morte. Para os animais que concentram muitas partículas de microplásticos no seu interior, há uma sensação falsa de saciedade e eles não se alimentam adequadamente. Assim, perdendo a energia, capacidade de locomoção, de crescimento e reprodução, gerando seu desafiamento. Além desses problemas, existe ainda o fenômeno chamado pesca fantasma, resultante das paredes de pescas perdidas, que causam a morte da fauna local, gerando impactos para a biodiversidade e para os recursos pesqueiros. Por isso, não pense que o ser humano não é afetado pela poluição plástica nos oceanos. Quando consumimos um alimento marinho, estamos ingerindo microplásticos que estão nesses peixes ou crustáceos, além de estarem nos alimentos, no sal, no ar e na água das torneiras. Eles foram encontrados até na água mineral engarrafada. Uma única garrafa de água pode conter dezenas ou talvez até milhares de microscópicas partículas de plástico. Mas há alguma solução para este problema? Resolver a poluição marinha não é tarefa fácil e nem rápida, uma vez que a quantidade de produtos, principalmente plástico, continuará a ser produzida em larga escala, e educar e conscientizar pessoas também não é fácil. Requer empenho, persistência e deve-se começar com crianças. No entanto, os adultos devem ser o exemplo para os pequenos. Para unir esforços de todos os setores relacionados ao mar, reverter o ciclo de declínio na saúde do oceano e criar melhores condições para caracterizarmos o desenvolvimento sustentável, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu a Década da Ciência Oceânica, que tende a contribuir e muito com a conservação dos oceanos e da vida marinha. Outra alternativa que pode contribuir com a limpeza dos mares e oceanos a médio prazo é a utilização de plásticos biodegradáveis, sejam eles hidrobiodegradáveis ou oxobiodegradáveis. Apesar de terem um custo mais alto para a sua fabricação, no caso do hidrobiodegradáveis, entre 4 e 10 vezes mais caro, e no entanto do oxobiodegradável, entre 5 e 15%. Esses tipos de plásticos já começam a ser produzidos em escalas pelas indústrias e consumidos pela população. A filosofia, lançando o olhar contemplativo e a fala propositiva sobre a realidade em que vive a humanidade. O filósofo Peter, em sua palestra, O Imperativo Absoluto e Categórico 2009, entende que a humanidade é provocada a construir uma alternativa ao decurso
que foi dado à forma de vida no planeta até o momento, e demonstra sua preocupação com o mundo como um todo, quando propõe um caminho para construir esse mundo novo, uma trilha para a superação do individualismo, da expropriação do homem e de sua força de trabalho, da usura, da concentração da riqueza e do pragmatismo político e jurídico que se aliam ao poder do capital. Nesse percurso, sugere que a orientação filosófica deve centrar-se na ética política natural, do imperativo ecológico. Haja sempre de tal modo que as consequências de suas ações permaneçam compatíveis com a sobrevivência da vida humana autêntica. O filósofo Hans Jonas, e formulado nos anos 70. Seguir esse imperativo não é fácil, pois exige que cada indivíduo seja tão paciente quanto possível e tão paciente quanto necessário. A exigência com a sobrevivência da vida se mostra como uma necessidade do agora. A humanidade não pode mais esperar. Os sinais que o planeta está nos dando continuamente exigem uma mudança de padrão cultural do ser humano, que deve se afastar do consumismo e do individualismo e construir politicamente entre as nações um novo tratado climático sob o conceito de uma solidariedade universal, que valorize a biosfera, a preservação das florestas e dos recursos que estão abaixo delas, como também a cultura dos povos originais, sendo por isso expressão de uma imunidade sistemática geral.